Direto da redação. E hoje é aniversário da cidade de Campos, está fazendo 188 anos, né? Está pertinho, faltando 12 anos para chegar ao bicentenário a partir de agora. Tá aí? Isso é o que é o hino de Campos, né? Eu tenho que resgatar esse hino de Campos, uma versão que quem fez para mim na época foi Dom Américo. Eu não consegui resgatar essa versão até hoje. Você tem a imagem agora aí da Praça do Santíssimo Salvador, que era central da cidade de Campos. É uma imagem aérea, por drone, não foi captada por drone essa imagem? Então nesse momento você tem um sobrevoo sobre a Praça do Salvador e ao fundo você tem a Igreja do Santíssimo Salvador, que é a Catedral Diocesana de Campos. E tem um hino da cidade de Campos aí, cuja letra é de Azevedo Cruz. Então aí você tem a imagem, 188 anos hoje de Campos, e tem uma programação, não tem? Tem toda uma programação hoje, festivo na cidade, tem programação também na Câmara de Vereadores, não tem? Entrega de títulos, encomendas, que é... Aí tem, deixa eu ver aqui, o que é aqui? Qual é a programação que tem aqui? O aniversário de 188 anos de Campos tem 4 dias de eventos e ações. Isso aí é a programação que tem aí, vai até dia 28, hoje é o ápice da programação, não é isso? Então tem a apresentação de uma orquestra sinfônica que termina com a... Deixa que vai até o dia 28, desce para saber o que tem dia 28. É o que interessa é hoje. Então tem uma programação que começou agora, começou pela manhã. Tem entrega de ambulância, faz para a programação também, entrega de ambulância, aniversário da cidade. Coisa de modê, né? Meu Deus do céu, mas vamos lá. Tem a visita do governador à obra, a segunda etapa do novo HGG. O governador vai visitar hoje aí a obra do HGG às 11 horas. Tem inauguração da Policlínica de Baixa Grande, reinauguração da Vila Olímpica do Jockey Clube. Apresentação de gala da Orquestra Sinfônica Mariúcia Lacovino, sob a regência do maestro Brian Fleming, no Teatro Trianon. Então essa é a programação de hoje, dia 28. Dia 28, a cidade de Campos. 188 anos da cidade de Campos. Perfeito, registradíssimo aqui o aniversário da cidade de Campos. A cidade de Campos é a maior cidade do norte do estado do Rio de Janeiro, com mais de 500 mil, assegura-se que 500 mil habitantes no mínimo, mas um pouco mais de 500 mil habitantes. Mas é uma cidade rica, uma cidade com muito dinheiro e que tem boa parte da sua população vivendo em extrema pobreza. Essa é uma realidade cruel, é um retrato cruel da cidade de Campos e que afronta, que assim, cria certo constrangimento para quem faz a gestão de recursos públicos. Porque nós temos um número aqui, quase mais de 70 mil pessoas dependendo de auxílio emergencial de governo na cidade de Campos. Você tem pessoas, a maior parte, a massa salarial da cidade. A esmagadora maioria da população sobrevive com um salário, no máximo 2 salários mínimos. Pelo menos até recentemente era assim, apenas 12, 15 mil pessoas no universo de 500 mil habitantes sobreviviam na cidade com mais de 10 salários mínimos, com a renda de 10 salários mínimos. Então, assim, um número restrito de pessoas que conseguem, que tem a primazia de sobreviver com essa renda. Agora nós estamos falando de uma cidade que tem um orçamento anual de acima de 3 bilhões. Então isso demonstra o seguinte, que a renda de 3 bi, ela não está adequadamente sendo distribuída, não há um fluxo de renda e essa renda ela não está chegando ao conjunto da sociedade, da população, como deveria. Então são questões que as pessoas precisam debater, precisam instigar,
É um debate que precisa surgir o quanto antes e as pessoas precisam conversar pelo menos sobre isso. Mostra a imagem de novo aí, ô Júlio, por favor, a imagem aérea da Praça do Santíssimo Salvador. Olha que praça bonita. Agora, essa imagem aí contrasta, é um contraste com determinados bairros e distritos da cidade de Campos, que convive ainda com esgoto a céu aberto, e não é só bairros e distritos não, em áreas centrais aí, em áreas que não é periférica, essa cidade ainda sobrevive com esgoto a céu aberto. E a responsável pelo serviço de água e esgoto é a empresa Águas do Paraíba, que cobra a taxa mais alta no Brasil de água e esgoto, que esculacha a população da cidade, que afronta a população da cidade com esgoto a céu aberto, e numa cidade que fatura 53,7 milhões explorando o serviço de água e esgoto, cobrando essa taxa de água e esgoto. E você tem numa cidade de 500 mil habitantes, com 3 bilhões de orçamento, que ainda tem um setor de transporte público com deficiência. Você não tem transporte público em determinadas regiões desse município de 500 mil habitantes. Isso é uma vergonha. O setor de transporte de massa, o setor de transporte público ainda não se acertou. O município com 3 bilhões de orçamento não conseguiu ainda implantar um sistema de transporte público. Você tem um sistema de saúde deficiente. Você tem uma estrutura, você tem todo de hospitais filantrópicos associados que consome quase 1 bi, que consome do orçamento 700 a 800 milhões, mas você chega em determinados postos, você se defronta com situação, falta de medicamento, falta de aspirina. Você se defronta com falta de leite para crianças que têm alergia alimentar. Você se defronta com falta de fraldas geriátricas. São relatos que nós recebemos cotidianamente aqui. Então você tem muitas contradições que essa cidade, aos 188 anos, e rica, que é uma das cidades mais ricas do Brasil em termos financeiros, mas com dinheiro extremamente concentrado na mão de poucos, e a cidade que ela não conseguiu resolver problemas elementares para a sua população. O transporte público é um problema elementar, é um problema que precisa de resolução, porque nós estamos falando de um sistema que mobiliza e que garante, ou que deveria garantir mobilidade a cerca de 250 mil, 300 mil pessoas. E isso traz problemas na economia do município que são assim enormes. Você tem um comércio na área central falido, mas falido mesmo. E por que eu digo falido? Porque eu nunca vi na minha vida estacionamento quebrar. Alguém que já viu estacionamento quebrar? Fechar estacionamento? Eu nunca vi disso na minha vida. Não, senhor! E na cidade de Campos, na área central, você tem estacionamentos falidos, fechados. E eu não sei por que a cidade ainda ela não discute isso, não aborda, não há essa abordagem. E a falta dessa discussão, a falta desse debate, a falta dessa abordagem, isso faz muito mal às cidades. Porque o que se dá a impressão é a seguinte: para o conjunto, para um núcleo pequeno de pessoas, está tudo bem, está tudo resolvido. Tem gente ali que está feliz na vida. Você vai encontrar um núcleo pequenininho, um núcleo restrito, de gente feliz na vida. Mas você vai encontrar uma imensa maioria de pessoas com problemas crônicos que não conseguem resolver e não tem, é uma voz rouca, e não tem assim, não tem como ecoar essa insatisfação. Ecoa por meio das redes sociais, ecoa por meio de grupos de WhatsApp. Eu tenho aqui inúmeros áudios aqui de pessoas que ecoam essas insatisfações. E como a gente aqui faz a abordagem, e como a gente não censura
esse tipo de clamor. Nós somos aqui, na verdade, um repositório de áudios, de vídeos, de denúncias que as pessoas nos fazem aqui. Isso cotidianamente. Então isso a gente reporta aqui, a gente conversa sobre isso aqui de forma assim muito desapaixonada, despartidarizada, que é o mais importante, que a gente que não está se fazendo oposição nem a A, nem a B, não está fazendo nada disso, mas apenas discutindo questões que precisam estar na ordem do dia, não apenas em Campos, mas em qualquer cidade. A gente só fala de Campos aqui porque hoje é aniversário da cidade, 188 anos, e eu acho que esse é um momento oportuno para se estabelecer uma conversa franca, uma conversa muito transparente sobre esses temas que a cidade ainda não conseguiu vencer. Acho que vai ter que se explicar muito nessa cidade aqui o que se fez nos últimos anos com tanto dinheiro. Eu tenho muito medo. O que tem aqui? Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Está aí. Na cidade que tem 188 anos, você tem isso aí ainda, olha. Esgoto a céu aberto. Na Avenida Senador José Carlos Pereira Pinto, nas proximidades do HGG, onde o governador vai visitar hoje, né? É próximo. Há 5 minutos aí você está no HGG, o hospital que o governador vai visitar às 11 horas. Em frente à escola, o CIEP, em frente, nas proximidades do shopping de Guarulhos. Então, uma cidade com 188 anos, com 3 bi de orçamento, com uma concessionária que fatura 53,7 milhões, dados de 2001, ano de pandemia, cobrando a tarifa mais cara do Brasil e que consegue todo ano, ninguém sabe como, por milagre, se é por dádiva, reajustar suas tarifas e carcando na população. Uma cidade com 3 bi de orçamento não pode ter mais uma cena como essa. Tem que ter as ruas ladrilhadas com brilhantes. Se essa rua fosse minha, eu ladrilharia com brilhantes. Com esse orçamento de 3 bilhões, eu acho que é preciso repensar. A cidade precisa repensar direitinho, precisa saber como faz. E eu tenho medo, sabe de quê? Para dizer a você que está aqui comigo, eu tenho maior medo quando começa festival de inauguração. Porque muitas vezes você vai entregando, você vai inaugurando em cada esquina, vai entregando em cada esquina, é despesa. O menos é mais. Muitas vezes mais vale você dinamizar, você modernizar o que já tem, investir no que já tem, do que sair fazendo um monte de núcleo, proliferando a cidade com um monte de obra. Por que isso? Em 2016, a então prefeita Rosinha Garotinho, ou antes disso, inaugurou mais um monte de vilas olímpicas em Campos. Vocês lembram disso? Um monte de vilas olímpicas. Isso em 2014, 2013, 2015. Em 2016, aí o petróleo estava em alta, a arrecadação da cidade boa, porque a cidade ela é vitaminada com petróleo, né? A pessoa é viciada em petróleo, não tem outra alternativa. O barril do petróleo desvalorizou, a arrecadação da cidade caiu, ficou um monte de vila olímpica por fazer, um monte de vila olímpica sem manutenção. No ano seguinte, as vilas olímpicas eram repositório de mato e de lixo. E o mesmo ocorre com o CEPOP. Alguém poderia me informar qual é a utilidade do CEPOP? Alguém saberia? Aquilo custou mais de 70 milhões à cidade na época. Mais de 70 milhões para fazer um CEPOP, que se aquilo funciona uma vez ao ano, eu acho muito difícil, eu não vejo. Qual foi o último evento que ocorreu no CEPOP? Alguém sabe? Não, fechado. Tem mais de 70 milhões enterrado naquele CEPOP ali, o bicho esquece. Então acho que é o seguinte,
tem que se pensar muito bem o que está se entregando. Porque quando você faz com o seu dinheiro, quando eu faço com o meu dinheiro, eu penso duas vezes no que eu vou gastar, no que eu vou fazer. Mas dinheiro dos outros a gente tem que ter um cuidado tremendo. Dinheiro, 3 bi, não é meu, não é seu, não é de A, não é de B. É 3 bi de 500 mil habitantes. Então pergunte aos 500 mil habitantes se é isso que eles querem. Combina com o povo, hein?